Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br. Lá no site você tem muito material gratuito, muito mesmo, e tem também uma loja virtual onde eu vendo e-books, livros, cursos online e videoaulas para download de minha autoria e de mais de 200 autores brasileiros com os quais eu tenho parceria. Todo dia tem novidade. Não deixe então de acessar o juliobatiste.com.br. Aqui no nosso canal no YouTube, nós temos nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, mais 700 videoaulas. Mas toda semana, sem exceção, eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre assuntos relacionados à informática, Excel, Access, Windows Server, programação, VBA, programação PHP. Sobre o SAP já tem mais de 70 cursos, 70 vídeos aqui no canal, enfim. Toda semana tem de 5 a 7 novos vídeos. Então, sempre acessem. Não esqueçam de se inscrever no canal, que daí vocês serão avisados via e-mail sempre que um novo vídeo for publicado. E para você que se interessa em Windows Server e Active Directory, deixo a dica desse livro aqui, que é um curso completaço do Windows Server e Active Directory. Serve para quem é completamente iniciante, ele vai do completamente iniciante ao avançado. Se aplica ao Windows Server 2012, 2016 e 2019. Se tiver mais interesse, tá aqui o link, tem todas as informações lá. Valeu? Vamos à nossa videoaula de Windows Server e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Vamos continuar então nossa videopalestra, nossa conversa descontraída sobre como funciona o DNS no Windows Server. Nós vimos, recapitulando aqui com vocês, que existe todo um processo, todas etapas que são seguidas quando o cliente lá digita um endereço e o DNS tenta resolver. Inicialmente ele tenta tanto no cache local, que nós já detalhamos antes, quanto no arquivo host, que também já detalhamos. E depois ele envia a consulta para o servidor. E aqui é que entram dois diferentes modos de resolução de nomes que podem ser utilizados. É isso que nós vamos ver nessa etapa da nossa videopalestra, da nossa conversa. Os diferentes processos de resolução de nomes existentes no DNS. Existe um processo de recursão e outro processo chamado de interação. Vamos tentar então entender a diferença entre esses dois nomes. Vamos imaginar aqui o cliente, o navegador do cliente, e ele vai tentar acessar o site da Microsoft, www.microsoft.com.br. Como é que ocorre esse processo? Primeiro, o cache local e o arquivo hosts, já descrito anteriormente. Não conseguiu resolver. Ele manda para quem? Para o servidor DNS, que está configurado como servidor DNS primário nas configurações do TCP/IP aqui do cliente. E chegando aqui no servidor DNS, é que dependendo de como está configurado esse servidor DNS, ele vai tentar dois diferentes métodos, processos para a resolução de nome. O processo de interação ou o processo de recursão. O processo de recursão é o mais utilizado, nós vamos detalhar primeiro, depois vamos detalhar o processo de interação. Só lembrando que antes de tentar um desses processos, seja recursão, seja interação, ele tenta o servidor, o cache do servidor DNS. Não confundir com o cache local na estação de trabalho do cliente, que é a primeira coisa a ser tentada. Chegou no servidor, a primeira coisa ele consulta o cache do servidor. Tem lá o IP associado com o nome que eu estou procurando? Não tem, então aí sim ele vai, dependendo de qual o nome que está tentando ser resolvido, utilizar diferentes processos. Recapitulando com vocês, vamos supor que o cliente aqui está num domínio chamado abc.com.br. Se o nome que ele está tentando resolver é um nome do seu próprio domínio, ou um nome para o qual existe uma zona aqui no servidor DNS, no mesmo servidor DNS você pode ter informações sobre várias zonas, tanto zona primária, zona secundária. Então vamos supor que seja um nome que ele está tentando resolver, srv01.abc.com.br. Chegou aqui no servidor DNS. O DNS verifica, opa, eu sou autoridade ou tenho
aqui no meu banco de dados informações sobre a zona ABC com BR, se ele tiver, ele consulta os dados do próprio servidor DNS, acha o IP associado ou não. Se ele achar, retorna o IP. Se ele não achar, retorna a informação, não foi possível resolver o nome. Agora, se não for um nome de uma das zonas para as quais o servidor tem informação no seu próprio banco de dados, ele não achou no cache, ele vai considerar que é um nome externo. Se for um nome externo e o processo de recursão estiver habilitado, ele vai iniciar todo um processo aqui para tentar achar o número IP associado com esse nome externo. Antes de descrever para vocês como funciona esse processo todo de recursão, eu vou mostrar para vocês como que o servidor DNS sabe a quem ele deve recorrer, para onde ele deve mandar essa consulta. É aqui que entra aqueles chamados root hints. Quando você instala o DNS Server em qualquer servidor Windows Server, ele já traz junto uma lista de servidores DNS chamado de root hints. O que são esses root hints? São os servidores DNS principais da internet que contém informações sobre praticamente qualquer domínio ou sobre para quem mandar a consulta para um determinado domínio. Vou aqui só sair dessa parte teórica, eu vou lá no meu servidor DNS e vou mostrar para vocês. Estou lá no servidor 2012 server, mostrar para vocês como é que eu encontro essa lista de servidores root hints. Vou abrir aqui o nosso console gerenciador de servidores. Esse aqui é um servidor que já tem o DNS instalado. Ele está carregando aqui as informações. Quando ele terminar de carregar, vocês vão ver que já tem aqui o DNS está instalado. E agora eu vou abrir o console de gerenciamento do DNS, aqui em ferramentas, DNS. Ele vai trazer aqui as zonas, os domínios que ele tem nesse servidor. Tem aqui o domínio abc.com, etc. E aqui nas propriedades do servidor DNS, eu clico com direito propriedades. Vamos aguardar ele carregar. Demorando um pouquinho mais, já vou tomar um golinho d'água até que ele abre a janela de propriedades aí do servidor. Abriu aqui a janela de propriedades, tem uma guia aqui maravilhosamente traduzida como dicas de raiz. Eu não gosto dessa tradução, eu preferia servidores raiz. E aqui está a lista dos servidores root hints, ou seja, chegou uma consulta aqui nesse servidor DNS, não está no cache, não é para uma dos domínios para os quais o próprio servidor tem informação. Onde é que ele vai, a quem ele vai recorrer, como é que ele vai iniciar o processo de recursão. Está aqui a lista desses servidores root hints. Você pode adicionar, editar, remover, mas aqui você tem que ter muito cuidado com o que você faz, porque normalmente esses servidores já são servidores padrão de toda a estrutura DNS da internet e eles conseguem resolver praticamente qualquer nome externo, desde que seja evidentemente um nome válido. Ok? Então, só para mostrar para vocês a quem ele recorre, aonde que está a informação sobre quais os servidores root hints, nas propriedades do servidor DNS. Vamos voltar lá, então, entender como é que funciona esse nosso processo de recursão. Estou tentando resolver o nome Microsoft.com. Chegou, não resolveu o local, não está no hosts local, não está no cache DNS, não é um nome de um dos domínios que tem informação aqui no servidor. O que ele faz? Ele vai começar com aquela estrutura toda hierárquica do nome. Lembrando que o ponto, embora a gente não digite, Microsoft.com, o ponto faz parte do nome. Então, chegou aqui no servidor, ele vai mandar essa consulta para aqueles servidores root hint, que são os servidores de raiz, perguntando: você sabe qual o IP associado com Microsoft.com? Chega num desses servidor root hints, ele não vai ser autoridade para Microsoft.com,
mas ele vai dizer, eu sei quem é a autoridade para o .com. E na primeira etapa, ele retorna essa informação para o servidor DNS, que enviou a consulta dizendo, eu não sei quem é Microsoft, www.microsoft.com, mas eu sei quem é a autoridade para o .com. Bom, chegou essa informação no servidor, o servidor pega e manda a consulta para quem é a autoridade para o .com. Chega lá no servidor DNS, que é autoridade.com, ele pergunta, a pergunta, você sabe quem é www.microsoft.com? O servidor que é autoridade para o .com vai dizer, não, eu não sei quem é www.microsoft.com, mas eu sei quem é a autoridade para Microsoft.com e retorna essa informação para o servidor DNS. O servidor DNS, opa, avançamos mais um pouco. Agora eu vou recorrer ao servidor que é autoridade para Microsoft.com e mando a consulta para ele. Ele recorre, por isso, processo de recursão, ao servidor que é autoridade para Microsoft.com. Chega lá no servidor DNS, que é autoridade para Microsoft.com, a pergunta, você sabe quem é www.microsoft.com? O servidor, que é autoridade para Microsoft.com, diz, sim, eu sei qual o número IP associado com esse nome, e retorna essa informação, ou seja, o número IP associado com o nome, para o servidor DNS. O servidor DNS salva essa informação no cache do servidor e retorna a resposta para o usuário. Com isso, o usuário resolve o nome e consegue acessar o site da Microsoft. Veja que durante esse processo, o servidor DNS, por não ser autoridade para o Microsoft.com, ele vai recorrendo a vários servidores DNS, começando pelos servidores de raiz, do ponto. O ponto diz, eu não sei quem é www.microsoft.com, mas sei quem me manda no .com. Aí chega de volta, ele manda para quem é o servidor que autoridade para .com. .com diz, eu não sei quem é www.microsoft.com, mas sei quem é autoridade para Microsoft.com. Vem essa informação e finalmente o servidor DNS manda a consulta para quem é autoridade para o Microsoft.com e recebe a resposta de quem é, qual o IP associado com www.microsoft.com. Ou seja, nesse processo ele recorre a vários servidores externos, por isso que é chamado de processo de recursão, até ou receber uma resposta de quem é o IP associado com o nome pesquisado, ou uma resposta de que não foi possível resolver o nome. E o mesmo é válido para qualquer domínio. Vamos aqui explicar como seria esse processo de recursão para esse nome aqui, Júlio Batiste com BR. Ele consulta o cache local do cliente. Se encontrar, terminou ali, usa o IP associado. Se não encontrar, busca no arquivo hosts ainda no cliente. Se encontrar, problema resolvido. Se não encontrar, ele manda a consulta para o servidor DNS primário configurado nas propriedades do TCP/IP da placa de rede do cliente. Chegou no servidor, qual é a primeira coisa que ele pesquisa? O cache do servidor DNS. Se encontrar, retorna o IP. Não encontrar, ele vai verificar. O servidor DNS é autoridade para Júlio Batiste com BR? Se for, pesquisa nos próprios dados do servidor DNS, nas informações das zonas locais, dos domínios locais, é autoridade, achou, retorna para o cliente. Se ele não é autoridade, o que ele faz? Ele vai começar todo aquele processo de recursão. Primeiro manda para um daqueles servidores root hints, que é os servidores do ponto. Pergunta lá, você sabe quem é Júlio Batiste com BR? Ele diz, não, eu não sei, mas eu sei quem é autoridade para o .com. Manda lá para o .com. .com diz, eu não sei quem é Júlio Batiste com .br, mas sei quem é autoridade para .com.br. E assim o processo continua, esse processo de recursão, de recorrer a servidores externos, até que ou ele consegue resolver o nome, e conseguindo resolver, grava no cache do servidor e retorna para o cliente, ou não conseguindo resolver,
retorna dizendo que não foi possível resolver o nome. Então vejam que processo de recursão, ele recorre a vários servidores externos até conseguir resolver o nome ou até voltar uma resposta negativa dizendo que não foi possível resolver o nome. Claro que descrever esse processo todo demora muito mais tempo do que realmente resolver o nome. Isso aqui é questão, já mostrei para vocês antes, de fração de segundos. Vou mostrar novamente aqui no prompt de comando. Lembram do comando para limpar o cache local do DNS? ipconfig/flush DNS. Limpei o cache. Agora eu vou tentar resolver um nome.com.br. Ping, vamos pegar aqui babu.com.br. Opa, é um outro qualquer aqui. Ping ibest.com.br. Esse nome não está no cache, eu limpei, não está no servidor DNS primário, ele vai usar todo esse processo de recursão até resolver. Eu vou dar Enter, fração de segundos ele resolveu. E nessa fração de segundos ele fez todo esse ping-pong entre vários servidores. Ok, pessoal? É importante vocês conhecerem esse processo de recursão para entender como funciona o DNS e também porque isso é muito cobrado nos exames de certificação. Aqui eu estou com um arquivo do capítulo 16 do livro do Windows Server 2012, que também está no capítulo 16 do curso online do Windows Server 2008, e aqui eu descrevo isso aqui bem em detalhes, como é que é feito esse ping-pong, o processo de recursão, tudo direitinho, tá? Ó, pergunta para o ponto, quem é o nome? Não sei, mas sei quem é o dono do .com. Pergunta para o .com, sabe quem é o Microsoft.com? Não sei, mas sei quem é o dono do... E assim ele vai fazendo. Aqui aquela telinha dos servidores de root hints que eu mostrei para vocês lá nas propriedades do DNS. E aqui uma descrição, isso tudo que eu fiquei falando para vocês, uma descrição detalhada de como é isso aqui. E aqui reforçando que, evidentemente, que simplesmente descrever e explicar demora muito mais do que realmente demora para ser esse processo todo. É questão de fração de segundos. E tem que ser assim, né? Você não poderia digitar um nome ali e ficar esperando 1 minuto, 2, até que todo o processo acontecesse. Existe um segundo processo que é chamado de interação ou interativo. Esse processo de interação ele é bem diferente da recursão no seguinte sentido. No processo da recursão, o cliente manda a consulta para o servidor e o servidor fica interagindo com servidores DNS externo até conseguir resolver o nome ou receber uma resposta negativa. Isso é a recursão. Depois que tem ou a resposta, a resolução do nome, ou o erro que não foi possível, aí que o servidor retorna para o cliente. Por algum motivo, que não cabe detalhar aqui, que senão ficaria muito extenso, é possível que o administrador DNS tenha desabilitado o processo de recursão no servidor DNS. Então, se chega uma consulta para um nome externo e o processo de recursão está desabilitado, aí vai ser usado o processo de interação. Como é que é o processo de interação? É semelhante no seguinte sentido, o servidor DNS diz, eu não sei quem é www.juliobatiste.com.br, mas vou tentar descobrir se tem alguém que sabe. Aí ele manda essa consulta para os servidores DNS da internet e os servidores retornam dizendo, eu não sei quem é www.juliobatiste.com.br, mas sei quem pode resolver o .com. Em vez dessa informação vir para o servidor DNS e o servidor DNS recorrer a esse novo servidor, essa informação é passada para o cliente e o cliente manda a consulta diretamente para esse novo servidor. O cliente interage diretamente com esse novo servidor. Aí ele manda lá para o .com. Olá, .com, você sabe quem é www.juliobatiste.com.br? O servidor diz, não, eu não sei, mas eu sei quem é o .com.br.
manda essa informação de volta para o servidor DNS, o servidor DNS manda para o cliente e o cliente manda a consulta diretamente para esse novo servidor. O cliente fica interagindo diretamente com esses servidores até ou conseguir resolver o nome ou receber uma mensagem de erro de que não foi possível resolver o nome. Então veja que no processo de interação é o cliente diretamente com os servidores DNS externos. Isso ocorre quando o processo de recursão está desabilitado no servidor DNS. Vou mostrar para vocês onde se desabilita o processo de recursão na prática. Vamos voltar então aqui para o nosso servidor 2012 server. Lembrando que para chegar no console DNS tem que abrir o gerenciador de servidores. Claro que no servidor onde o DNS já está instalado, ou tem que conectar o console com o servidor. Aqui vai em ferramentas, DNS. Aí ele abriu o console de administração do servidor DNS. Se não fosse esse servidor DNS que você quer administrar, você poderia clicar com o direito aqui. E aqui vai ter uma opção de conectar, configurar um servidor DNS. Aqui, ó. Você clica com direito em DNS aqui em cima. E aqui tem a opção de conectar-se com o servidor DNS. Aí você marca no seguinte computador e pode informar o nome ou o endereço IP do servidor DNS com o qual você quer se conectar. Ok? Não é o caso, aqui eu já estou diretamente no servidor e quero mostrar para vocês como desabilitar o processo de recursão, que só vai ser usado o processo de interação quando o processo de recursão estiver desabilitado. Reforço aqui, pessoal, o normal é a gente trabalhar com a recursão habilitada. Não cabe dentro do escopo dessa videopalestra discutir estudos de caso e quando na prática eu vou ter que desabilitar a recursão. Só vou mostrar para vocês aqui nas propriedades do servidor. Clica com direito, propriedades. E aqui na propriedade encaminhadores tem essa opção de desmarcar usar dicas de raiz se encaminhadores não estiverem disponíveis. Você pode desabilitar essa opção, com isso você desabilita o processo de recursão aqui no servidor, ok? Cliquei no segurança aqui sem querer. Só aguardar um pouquinho, vou tomar uma aguinha. Vocês viram que tem só nas propriedades do servidor DNS tem muita coisa, né, pessoal? Eu comento todas essas opções tela por tela no capítulo 16 do livro, tá? Tem aqui opções avançadas, tem uma série de opções, sendo que uma delas é desabilitar recursão. Também desabilita encaminhadores. É essa opção que vocês têm que marcar se vocês querem desabilitar o processo de recursão e fazer com que ele use, para resolução de nomes externos, apenas aquele processo de interação, que é direto entre o cliente e os servidores. No caso, nesse servidor eu não vou desabilitar, porque eu uso o processo de recursão, ok? Então, se você precisasse desabilitar as propriedades do servidor, marcava aqui e ok. Não é o nosso caso. Tranquilo, pessoal? Dá muito mais trabalho falar sobre todo esse processo do que propriamente a maneira como ele acontece. Repito para vocês por que é importante vocês conhecerem tanto o processo de recursão quanto o processo de interação. Primeiro, para resolver problemas que podem ocorrer com o DNS. Às vezes, por algum motivo, para de resolver. Os clientes lá, todos da sua rede, de repente não conseguem mais acessar nenhum nome externo, nenhum recurso externo, e o problema pode ser na resolução do DNS. Se você conhecer como funciona esse processo de resolução,
facilita bastante. E aí depois volta o DNS, mas tem algum cliente lá que continua não conseguindo resolver um nome. Pode ser que o nome ele está com uma informação antiga no cache local. Pode ser que está com uma informação antiga no cache do servidor DNS. Então tem todas essas questões aí que você tem que conhecer para poder administrar uma infraestrutura de servidores DNS. E também porque isso é muito cobrado nos exames de certificação. Seja no 410, 411, 412, 417, sempre vai aparecer uma ou mais questões relacionadas ao DNS. Ok, pessoal? Tranquilo esses dois processos de resolução, tanto a recursão quanto a interação. Vamos ver se eu esqueci de comentar alguma coisa importante. Não, seria isso mesmo. Pois vou comentar aqui com vocês sobre alguns tipos especiais de resolução. São os tipos de respostas que o servidor DNS pode retornar para o cliente. Só recapitulo com vocês que ainda estou me recuperando de problemas na garganta devido aos rigores aqui do clima do Rio Grande do Sul, por isso que atrasou essa videopalestra DNS. Ela estava prevista para mim disponibilizar final de julho, só estou conseguindo disponibilizar agora no final de agosto, início de setembro. Então vou parar 5 minutinhos, tomar uma água, respirar um pouco e logo volto aqui para vermos alguns tópicos finais da nossa videopalestra, ok? Voltando da nossa aguinha, vamos falar agora sobre o tipo de resolução que pode acontecer. O tipo de resolução é o seguinte sentido: o cliente mandou uma pesquisa DNS, o que ele pode receber como resposta? Uma resposta com autoridade. O que é uma resposta com autoridade? É quando o cliente pesquisa um nome e esse nome, o servidor DNS primário dele contém as informações para o domínio pesquisado, para a zona pesquisada. Deixa eu voltar com vocês aqui no nosso servidor DNS. Tem aqui as zonas de pesquisa direta. Nesse caso aqui, esse servidor é dono da abc.com.br. Então vamos supor que o cliente pesquisa por esse nome aqui, SRV 2012 V1. Se ele fizer uma pesquisa por esse nome aqui, o servidor DNS vai dizer: opa, eu sei quem é que é esse cara. SRV-2012-V1 é o 10.1.1.131 e também é o 10.1.1.129. É o caso que a placa de rede tem 2 números IPs. Então tem 2 números IPs associados com esse nome. Como a resposta dada pelo servidor foi para uma zona, para um domínio que ele mesmo é dono, que ele tem informações, diz que ele respondeu com autoridade, que é esse caso aqui. Ele não precisou recorrer e nem interagir com outros servidores. O tipo de resposta chamada positiva é quando o servidor consegue resolver o nome, seja resolvendo diretamente através de uma resposta com autoridade, ou seja, fazendo referência a um servidor externo, dentro do processo de recursão, que nós já descrevemos em detalhe anteriormente. E uma resposta negativa o servidor DNS esgotou todos os recursos possíveis, o cache do servidor, pesquisou as zonas para a qual ele era autoridade, usou recursão, não teve jeito, ele não achou, não conseguiu resolver o nome, então ele retorna uma resposta negativa. Retornada a resposta, seja ela positiva ou negativa, o resolver é o software DNS que está no cliente, interpreta o resultado da resposta, seja ela positiva ou negativa, e repassa a resposta para o programa que fez a solicitação para a resolução do nome. Quando eu abro o navegador e digito o endereço, o programa foi o navegador. Se eu estou usando um programa lá que é um jogo online e tento conectar com o servidor do jogo, o cliente é aquele programa de jogo. E assim, qualquer aplicativo que use a internet, que use um nome da internet ou da rede da empresa. E qual aplicativo hoje não usa a rede e a internet? O resolver armazena o resultado da consulta no cache local DNS. Então, na próxima vez que for consultado o nome, dentro do período de expiração do cache, ele vai primeiro buscar no cache. Se achar, usa aquele. Se não, dispara todo o processo de resolução novamente.
Aqui eu tenho aquele parágrafo que eu coloquei que o administrador DNS pode desabilitar o processo de recursão num servidor DNS. Eu vou até repetir, eu já fiz isso há pouco tempo devido à importância que é esse item. Onde é que se desabilita o processo de recursão? Vamos fazer desde o início? Você vai lá no servidor, abre o console gerenciamento de servidores. Aqui, evidentemente, que eu estou no servidor onde o DNS está instalado. Poderia conectar remotamente, como eu mostrei também. Você vai em ferramentas DNS. Procura aqui nas propriedades do servidor. Propriedades do servidor. Pode demorar um pouquinho para abrir. E lá nas propriedades, e são muitas propriedades. Lembrando sempre para vocês que no capítulo 16 do livro eu percorro tela por tela, campo por campo, descrevendo todas essas opções de configurações do servidor DNS. E aqui nós temos a guia avançado e aí, primeira opção que tem é desabilitar recursão. Se desabilita a recursão, desabilita também os encaminhadores, que é para quem o servidor DNS encaminha consultas quando ele não consegue resolver uma consulta. Então, o administrador pode desabilitar o processo de recursão em servidor DNS em situações onde os usuários devam estar limitados a utilizar apenas o servidor DNS da intranet da empresa. Pode ser que você tenha um ambiente mais controlado, onde você quer direcionar a que os seus usuários possam usar apenas determinados recursos, só dentro da intranet da empresa. Então você pode desabilitar esse processo de recursão, ok? O servidor DNS ele também define alguns tempos máximos para determinadas operações. Uma vez que ele atinge esse tempo máximo sem obter um resultado, o servidor DNS irá retornar uma resposta negativa, ou seja, não consegui resolver o nome. O intervalo de reenvio de uma consulta recursiva é um máximo de 3 segundos. Esse é o tempo que o DNS espera antes de enviar novamente uma consulta, caso ele não tenha obtido uma resposta feita a um servidor DNS externo. Por exemplo, ele recebe lá uma informação que o servidor responsável por .com.br é tal servidor. Aí ele manda uma consulta para esse servidor, ele aguarda até 3 segundos. Se não vier uma resposta, ele envia novamente. Isso é feito um número de X de vezes, depende das configurações do servidor. Se enviou esse número X de vezes e não obteve uma resposta, ele considera que o nome não pôde ser resolvido e retorna uma resposta negativa para o cliente. E o intervalo de timeout para uma consulta recursiva, por padrão, é 15 segundos. É o tempo que o DNS espera antes de determinar que uma consulta recursiva foi reenviada e falhou. Então ele manda uma consulta, não recebe resposta. Em 3 segundos ele manda de novo. Aí ele espera mais 15 segundos. Se não vier nada, ele considera que a consulta falhou. Aqui tem novamente uma descrição detalhada, né, do processo de interação, que eu já descrevi anteriormente. E vamos para o próximo tópico, que é o cache do servidor DNS. Qual é a função do cache que eu já descrevi anteriormente e repito que não confundir com o cache local. O cache local eu posso ver o que tem no cache local do cliente usando, lembram do comando ipconfig/display_dns. Ele vai mostrar tudo que está no cache local do cliente. Olha aqui, mostrando tudo que já foi resolvido e está no cache local do cliente. Isso é uma coisa. Outra coisa é o cache do servidor DNS. À medida que o servidor DNS vai resolvendo consultas de maneira positiva, ele vai gravando essa informação no seu cache local, para que, se dentro de um determinado tempo for feita uma consulta por um nome, a primeira coisa que ele verifica é se o nome não está no cache do servidor. Depois que ele passou pelo cliente, primeiro o cache do cliente, primeiro o arquivo de hosts. Chegou a consulta no servidor, a primeira coisa é verificar o cache do servidor. Se tiver no cache servidor, ele retorna o IP que está ali no cache e pronto, consulta resolvida. Se não tiver no cache, daí que ele vai usar ou recursão, que é o mais comum, ou se a recursão estiver desabilitada, ele vai usar o processo de interação. Quando as informações são gravadas no cache do servidor,
tem um parâmetro de configuração de servidor chamado TTL, que é o Time to Live, é associado com cada uma dessas informações. Esse Time to Live é quanto tempo essa informação vai ficar no cache. Tá? Esse parâmetro determina quanto tempo a informação será mantida no cache até ser descartada. Esse Time to Live é importante porque para evitar que uma informação fique indefinidamente no cache, né? E que por algum motivo aconteceu de mudar o IP associado com o nome e a informação antiga está no cache. Se ela não for descartada nunca, o servidor vai estar informando um número IP errado, o cliente não vai conseguir acessar o recurso e vai começar a gerar erros, chamadas para o suporte. Por isso que existe um TTL, um Time to Live, um tempo para ficar vivo, tempo para ficar armazenado no cache. Passou esse tempo, ele é descartado. Depois que ele é descartado, se vem uma nova consulta, o servidor DNS tem que resolver novamente a consulta. O valor padrão é 3.600 segundos, ou seja, 1 hora. Esse parâmetro pode ser configurado pelo administrador DNS, né? Conforme eu mostro na parte prática do capítulo 16 do livro. Aqui tem algumas coisas, um detalhezinho importante que vocês não devem confundir, que isso eles adoram colocar questões explorando isso aqui nas provas dos exames de certificação e confunde o aluno. Por padrão, o DNS utiliza um arquivo chamado cache.dns que fica gravado na pasta system root system32 DNS. Tá? Este arquivo não tem nada, até vou sublinhar isso aqui, ó. Esse arquivo, eu vou mostrar ele para vocês na prática logo em seguida, ele não tem nada a ver com o cache de nomes do servidor DNS. Este arquivo cache DNS, ele contém tão somente a lista de servidores root hints descritas anteriormente. Vou ir lá para o servidor então mostrar na parte prática para que vocês entendam que esse arquivo cache DNS não é onde ficam as informações do cache do servidor DNS. Vamos lá para o servidor então, servidor DNS aqui. Mostrar para vocês aqui as propriedades. Vou começar desde o... Sempre começar desde o início, né? Abre o gerenciador de servidores. Como é um servidor DNS, onde está o serviço DNS instalado, vou aqui em ferramentas, DNS. E venho aqui nas propriedades do servidor. Aqui tem essa guia dicas de raiz, onde tem a lista de servidores root hints utilizadas no processo de recursão e eu já comentei anteriormente, tá? Vou minimizar aqui, vou abrir um prompt de comando, e vou ir lá para a pasta, cls. Lembra dos comandinhos lá do DOS aqui? O administrador nunca para de usar, né? Para a pasta onde o Windows está instalado, System32, e dentro dessa pasta tem uma pastinha DNS, que dentro da pasta DNS tem vários arquivos, sendo que um deles é o cache.dns. Vou usar o comando edit para mostrar para vocês o que tem dentro desse cache DNS. Não é um... Vou usar o bloco de notas então. Vamos lá. Notepad e vou abrir System32, pastinha DNS, todos os arquivos, tá aí o cache DNS. Esse arquivo cache DNS é um arquivo de texto que simplesmente tem o nome e o número IP dos servidores root hints, esses servidores principais DNS da internet. Aqui já vou comentar com vocês, observe que tem 2 registros para cada servidor. Um registro A, que é o número IP versão 4, e um registro AAAA, que é o número IP versão 6. E agora em diante, cada vez mais nós vamos ter que trabalhar com IPv4 e IPv6, até que vai chegar um ponto em que o IPv6 vai ser dominante. Então o registro do tipo A é IPv4 e registro do tipo AAAA é IPv6, tá? Vou fechar então esse arquivinho, fechar o meu prompt,
mostrar para vocês, então, que esse arquivo cache DNS não é o cache do servidor DNS, e sim simplesmente um arquivo de texto que fica dentro dessa pasta, onde System Root é a pasta onde o Windows Server foi instalado, e contém simplesmente a lista de servidores root hint da internet, ok? Tenham bem isso em mente para não fazer confusão na hora do exame. Aqui, mais um detalhe importante é que o cache do servidor DNS ele é descartado, ou seja, ele é zerado toda vez que o serviço DNS for parado e reinicializado. O administrador pode limpar o cache do DNS manualmente usando o comando dnscmd/clear cache, isso no servidor, né? No cliente o comando é ipconfig/flush DNS. Outro detalhe que vocês têm que estar atentos no exame. Tem questões que pode cobrar nos exames de certificação em geral, que pode cobrar como limpar o cache do cliente, é uma coisa, o cache DNS, daí é ipconfig/flush DNS, e outras questões que podem ser que a necessidade seja de limpar o cache do servidor DNS. Aí tem duas maneiras, ou parando e iniciando o serviço DNS, ou usando o comando dnscmd/clear cache, ok? Muito bem, vamos a um dos últimos assuntos, se eu não me engano, que é entendendo o conceito de zonas e domínios. Ele é um conceito que às vezes até se confunde. Por exemplo, você tem lá um domínio abc.com.br. Nesse domínio eu tenho uma zona DNS abc.com. No meu exemplo aqui do servidor, acho que é abc.com. Vamos ver. Servidor de servidores. Está aqui o console DNS já aberto. Zonas de pesquisa direta, está aqui. abc.com. Foi uma zona que eu criei para escrever o livro e para dar os exemplos do livro. Então nós temos um domínio abc.com e a zona abc.com. Dentro desse domínio eu poderia criar subdomínios como vendasabc.com, rh.abc.com, ti.abc.com, e para cada um desses subdomínios eu poderia ter duas abordagens diferentes. Ou todas as informações para esses outros domínios, subdomínios, eu colocaria tudo dentro de abc.com, ou para cada subdomínio eu criaria aqui uma zona diferente, vendasabc.com, rhabc.com e assim por diante. Vamos supor que eu tenha criado um subdomínio vendasabc.com. Eu poderia criar uma nova zona para ele aqui, simplesmente clicando com direito em zona de pesquisa direta, nova zona, e ele abre um assistente. Primeira tela é só informativa. Vou dizer se é uma zona primária, uma zona secundária ou uma zona de stub. Depois nós vamos falar rapidamente sobre os tipos de zona. Zona primária é aquela que é autoridade, é para o domínio ou subdomínio que está sendo criado. É nela que estarão as informações todas dos registros para aquele domínio ou subdomínio. No nosso caso vai ser uma zona primária. Selecione como você deseja que os dados sejam armazenados. Se eu quero armazenar em todos os controladores de domínio ou somente nesse servidor. No caso, como eu estou usando zonas integradas com Active Directory, que é outro assunto que também é detalhado no capítulo 16, eu vou aceitar essa opção e o nome da zona, vendas.abc.com. Aqui também tem outra questão, se permitir apenas atualizações dinâmicas seguras, recomendado para o Active Directory, só está integrado para zonas integradas com o Active Directory, ou permitir atualizações dinâmicas e não seguras. Se eu vou criar entradas manuais, no nosso exemplo, como eu quero mostrar como criar um registro, eu vou aceitar essa segunda opção. Pronto. Está aí a minha zona vendasabc.com.br. Ele cria por padrão registro principal, que é esse registro SOA, né? Início de autoridade. E aqui tem várias propriedades também que a gente pode configurar. Pessoal, nessa videopalestra de 2 horas eu não vou ter como detalhar com vocês
tipo de zona, a questão de segurança, integrada ou não integrada com o Active Directory, tipo de registro. Esse registro SOA, por exemplo, olha aqui quantas propriedades só esse registro tem, ó. Tá? Então, realmente, isso aqui tudo está muito detalhado no capítulo 16. Nessa videopalestra de 2 horas, eu só vou poder dar uma visão geral para vocês. Mas vamos supor, só a título de exemplo, que dentro de vendasabc.com, você criou um servidor lá de intranet que vai conter alguns aplicativos. Alguns aplicativos específicos da seção de vendas, pessoal de vendas, e você quer que eles possam acessar como www.vendasabc.com.br. Então você vai criar um registro associado a esse servidor. Então aqui, novo host. Nome, vamos supor que vai ser o SRV01, tá? Vai ser nesse servidor SRV01 que vai estar esse servidor intranet. E aqui eu informo o IP dele. Tá? Adicionar hosts. Foi criado com sucesso. Aí vamos supor, apenas a título de exemplos, que ao invés de acessar como srv01.vendas.abc.com, você quer que o cliente, que os seus funcionários possam acessar como www.abc.com. Como é que você faria isso? Você cria um novo registro, que é o registro CNAME. Tá aqui, ó, um novo aliás, é um apelido para um nome já existente. Nome do aliás, www. Daí ele vai acessar como www.vendasabc, tá? Nome do domínio totalmente qualificado. Aí eu informo para qual servidor ele é esse apelido. É para o srv01.vendas.abc.com. E ok, aí eu tenho o www é um apelido para o srv01vendasabc.com. Então, quando o usuário digitar www.vendasabc.com, ele vai acessar, na verdade, o site que está em srv01.vendas.abc.com. Aqui só digamos assim, um flash de tudo que tem para a gente fazer na prática. Lembrando que tem algumas coisas que eu nem vou poder comentar aqui, mas que estão no capítulo 16 do livro. Tipos de zona primária, secundária, integrada ou não integrada com o Active Directory. Tipo de registros, existem dezenas de tipos. Eu comentei aqui o registro A, que é o direto, associa o IP versão 4 com o nome. Comentei aqui o CNAME, o registro SOA, só falei rapidamente, que é o que tem todas as configurações da zona e assim por diante. Ok, pessoal? Então, domínios e zonas. Tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa. A figurinha. Aqui ele está falando, ó, nesse exemplo, quando o domínio ABC for criado, você criado uma nova zona, abc.com, a qual conterá todas as informações e registros para o domínio abc.com. Dizemos que o servidor desta zona foi criada, é autoridade para o domínio abc.com. Ou seja, se chegar uma consulta nesse servidor DNS, quando foi criada a zona primária abc.com, para um nome do domínio abc.com, ele vai resolver com autoridade. E aí nós podemos criar subdomínio, vendasabc.com. E aí que entra uma abordagem diferente. Eu posso criar os dados para esse subdomínio aqui dentro dessa mesma zona, ou posso criar uma zona separada para ele. Tá? Isso aí tudo tem em detalhes, passo a passo, no capítulo 16. E para finalizar a nossa videopalestra, que já está ficando bastante extensa, tá? Se eu fosse detalhar cada item do capítulo 16, pessoal, tanto a parte teórica quanto a parte prática, aqui nós demos várias pinceladas da parte prática, só para vocês terem uma noção. Se fosse fazer todos os exemplos que estão no capítulo 16, eu estimo que seriam necessários em torno de 30 horas de videoaulas, no mínimo, no mínimo. Isso também porque eu sou um pouco prolixo, gosto de explicar em detalhes, repito os pontos importantes, mas com essa nossa videopalestra você já vai ter uma visão geral do capítulo 16 da parte de DNS. Assistiu a palestra, tem a visão geral. Depois, quando você vai ler o capítulo, vai ficar bem mais fácil para você entender como funciona o DNS. É um assunto final que eu quero, para encerrar essa nossa videopalestra aqui,
é sobre zona primária e zona secundária. Deixa eu tomar uma aguinha aqui e já vamos tratar desse capítulo. Vamos imaginar para tratar sobre redes, zona primária e zona secundária, vamos imaginar uma empresa grande que tem, por exemplo, a matriz em São Paulo e tem filiais em várias cidades do Brasil, 200 cidades do Brasil. Agora imagina um cliente lá num municípiozinho no interior do Amazonas. Esse cliente precisa, a todo momento, precisando resolver nomes da internet, precisando resolver nomes internos da empresa. Se cada nome que ele precisa resolver, se existisse um único servidor DNS para essa empresa, supor que seja a empresa xyz.com e o único servidor DNS está na matriz em São Paulo. O que ia acontecer? Todo o tráfego de resolução DNS de todas as filiais dessa empresa teriam que passar através dos links de WAN, chegar até a filial em São Paulo, ser resolvido e a resposta voltar. Se houvesse qualquer problema com o link de WAN de uma das filiais, a filial já não ia mais conseguir resolver nome DNS, o que na prática significaria não poder fazer quase nada do seu serviço, ficaria parada. E uma hipótese um pouco pior, deu um problema no servidor DNS da matriz. Aí todas as filiais, a empresa inteira ficaria sem poder trabalhar até que não fosse restaurado o servidor DNS da matriz. É claro que aqui eu exagerei um pouco, que seria uma abordagem absurda você ter uma empresa grande, com 5, 10, 15, 20, seja quantas filiais for, e todo mundo usar um único servidor DNS na matriz. É por isso que existem as chamadas zonas secundárias. Aqui nós teríamos duas abordagens para resolver esse problema. O primeiro seria usar zonas integradas com o Active Directory, que essas zonas daí seriam automaticamente replicadas entre todos os controladores de domínio. Aí você teria com certeza um controlador de domínio em cada filial, no mínimo, dependendo do tamanho da filial. E ali estariam as informações DNS e os usuários de cada filial usariam o servidor DNS da própria filial. Como é que você configuraria as estações dos usuários para usar o servidor DNS da filial e não o da matriz? Uma abordagem nada recomendada seria manualmente ir nas configurações do TCP/IP de cada estação de trabalho e ali informar como DNS primário o servidor DNS da filial. Uma abordagem muito mais automatizada e que deve ser usada na prática é nas configurações do servidor DHCP, usar o servidor DHCP para fornecer as configurações do TCP/IP automaticamente para todos os clientes, e uma das configurações seria o número IP do servidor DNS primário e o número IP do servidor DNS secundário. Essa seria uma abordagem, ter o DNS através de zonas integradas com Active Directory. É a abordagem mais recomendada, mais segura. Se você não usar essa abordagem, no servidor DNS, aí você instalaria o DNS num servidor em cada filial. O serviço DNS não impacta em nada o desempenho do servidor, a não ser que ele receba um número, milhões de pedidos de resolução por minuto, que não é o caso lá na filial. Ele vai atender somente os usuários da filial. Então instala o servidor DNS, o serviço DNS num servidor da matriz, tá? E nesse servidor DNS você cria zonas secundárias da zona primária principal. O que é uma zona secundária? Ela simplesmente faz uma cópia de todos os dados que tem na zona primária e de tempos em tempos fica replicando com a zona primária para ver se houve ou não alteração. Se houve alteração, ela baixa novamente só o que foi alterado. Essa é uma das grandes vantagens do DNS a partir do Windows Server 2008, que até o 2003 toda a informação da zona primária era replicada cada vez para a zona secundária, e não somente o que mudou. E isso gerava bastante tráfego nos links de WAN devido à replicação. Agora, a partir do Windows Server 2008 e evidentemente também no Windows Server 2012, somente o que alterou que é replicado. Isso reduz bastante o tráfego de replicação. Então, nós temos zona primária padrão, só pode ter uma zona primária
para cada domínio, e eu posso criar mais uma ou mais zonas secundárias em diferentes servidores DNS para que essas zonas secundárias recebam os dados da zona primária, e a zona secundária pode ser usada para resolução de nomes para clientes locais em uma filial, uma determinada filial. Detalhe importante é que alterações, inserir novos registros, editar registros, excluir registros, só pode ser feito na zona primária. Né? Você não pode entrar lá numa zona secundária e tentar adicionar um registro, alterar os dados de um registro. Alterou na zona primária, somente o que foi alterado é replicado para todas as zonas secundárias, ok? E temos também as zonas integradas com o Active Directory. Muito bem, pessoal. Falei bastante, temos um bom tempo tratando de DNS e apenas arranhamos a superfície que existe do DNS. Para finalizar essa nossa conversa franca sobre DNS, vou falar sobre as ferramentas de administração, né, do DNS, e vou reforçar onde vocês encontram informações detalhadas sobre o DNS. Quais as ferramentas que nós temos? Primeira delas, o console de administração DNS, que é esse console que eu já mostrei para vocês várias vezes aqui. Aqui você pode fazer muitas coisas, tudo sobre o DNS, criar zonas, configurar registros, criar registros, propriedades do servidor. E esse console você pode conectar, vamos supor que é uma empresa grande que tem um administrador responsável só pelo DNS. Ele pode aqui conectar com qualquer servidor DNS do seu domínio, da sua rede, desde que ele tenha a devida autorização. Então, de um único console pode administrar todos os servidores DNS da empresa. Outra ferramenta de administração são comandos, como o ipconfig e o DNSCMD, se não me engano é isso? Esse mesmo. DNSCMD. Eu digitei aqui DNSCMD/interrogação. Tem aí dezenas de opções, desde adicionar a zona, deletar a zona, muita coisa realmente sobre o DNS. Outro comando muito útil e que adora cair em questões dos exames de certificação é o nslookup. Tá? Esse comandinho aqui daria para fazer uma videoaula de algumas horas só sobre ele. Tá, pessoal? Também não vou entrar em detalhes aqui. Então, o console de administração, exit. Comandos, ping, ipconfig, dnscmd, nslookup. Os logs de auditoria, que nós vimos lá no capítulo 14. Né? Tudo que acontece com o DNS, se dá um erro, uma tentativa de invasão, etc. Tem lá nos logs de auditoria, log do sistema e log de segurança. Nós vimos tudo no capítulo 13 desse livro, sobre logs de auditoria. E os contadores e objetos relacionados ao DNS, que é lá no console monitor, que foi visto no capítulo 14. Tá? Falei bastante e não disse tudo, porque precisaria de muito mais tempo. Tá? Falar sobre DNS tem muita coisa realmente. Muito, muito, muito. Eu procurei no capítulo 16 aqui do livro do Windows Server 2012 colocar bastante detalhes. Como configurar as propriedades do servidor, criar zonas, tipo de zonas, administrar o cache, enfim, tem muita coisa. Com essa videopalestra eu espero sinceramente, é o meu mais sincero desejo, que vocês possam ter entendido um pouco mais como funciona o DNS. Tá? Ele é uma estrutura hoje indispensável. Se o DNS parasse no mundo inteiro, parava a internet, parava tudo. Então você tem que, como administrador de redes e como profissional que talvez tenha o objetivo de passar nos exames de certificação da Microsoft, tem que entender não só a parte prática, mas o que eu mais me puxei nessa videopalestra, como funciona, como são os métodos de resolução do DNS. Ok? Espero que essa videopalestra tenha sido útil para vocês. Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero sinceramente que o vídeo possa ter trazido informações úteis que você possa aplicar no seu dia a dia. E lembro sempre que aqui no nosso canal no YouTube tem, no momento em que eu gravo esse vídeo, já são mais de 700 videoaulas
sobre assuntos diversos listados aí na tela de vocês. Eu sempre estou criando novas séries, novos conteúdos. E toda semana, sem exceção, eu publico de 5 a 7 novos vídeos. É quase um vídeo novo por dia. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tem o botão inscrever-se aí em vermelho. Se inscrever não paga nada e sempre que tem um novo vídeo, um novo conteúdo, o próprio YouTube avisa vocês por e-mail. Se você se interessa por Windows Server e Active Directory, se quer criar uma carreira nessa área, você quer se tornar um administrador de servidores, daqueles que é disputado no mercado de trabalho, um mercado onde existem milhares de vagas em aberto para profissionais que são realmente qualificados, é uma área, instalação, planejamento, administração, segurança de servidores com Windows Server, é uma área onde sempre tem mais vagas de emprego, mais oportunidades do que profissionais qualificados. Então, mesmo que você seja completamente iniciante, mesmo que você nunca tenha estudado Windows Server, você quer aprender da maneira certa, desde o começo, aprender a teoria necessária, depois instalar, configurar, administrar, tudo passo a passo, eu recomendo este livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici, que é considerado a Bíblia do Windows Server. Ele é baseado no Windows Server 2012, mas se aplica integralmente ao Windows Server 2016 e ao Windows Server 2019. Se você estiver lendo o livro e tiver alguma dúvida sobre uma das versões 2016, 2019, como fazer um exemplo do livro, nós disponibilizamos nosso contato por e-mail, por WhatsApp, para você tirar dúvida. E neste endereço aqui, você tem todas as informações sobre o livro e, além de tudo, uma promoção especial com ótimo desconto e ótimas opções de pagamento, parcelamento, tá bom? Se quer aprender, quer dominar o Windows Server, este é o ponto de partida para você. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para vocês, reforço o que eu já disse antes, serem avisados sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, por gentileza, usem o campo comentário que tem abaixo do vídeo. E me ajudem na divulgação desse conteúdo, compartilhando os links, indicando por e-mail, por WhatsApp, por Face, por Instagram, para os amigos conhecidos que vocês saibam que têm interesse em aprender mais sobre o Windows Server e Active Directory. Quanto mais compartilhamentos, mais empolgado eu fico e mais vídeos eu trago aqui para vocês. Valeu mais uma vez, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e fiquem ligados, todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Excelente estudo a todos!